O Diplomático, conto de Machado de Assis, este é o 7º vídeo. No vídeo anterior eu estava muito frustrado porque não conseguia achar no Alienista a passagem sobre os discursos. Eu me dei conta que eu troquei o 4 pelo 2, era a página 242. Então eu não posso deixar você sem esta passagem do conto alienista, para ilustrar essa instituição do discurso em jantares, né? Repare, 3 horas depois, cerca de 50 convivas sentaram-se em volta da mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar de boas-vindas a Dona Evarista. E Dona Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos. E aí começa o teor desses discursos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, aquele famoso médico grego, né? A musa da ciência, anjo divina, aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos 2 estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e 2 sóis no conceito de um vereador. Então um falou que era estrela, mas isso é pouco demais. O vereador foi mais longe, diz que os olhos da Dona Evarista eram 2 sóis. O alienista, o marido dela, ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência. Quando muito dizia ao ouvido da mulher que a retórica permitia tais arrojos sem significação. Dona Evarista fazia esforços para aderir a essa opinião do marido, mas ainda descontando 3/4 partes das louva-minhas, ficava muito com que enfunar-se-lhe a alma. Por mais que 3/4 daquilo ali fosse exagero de retórica, poxa, um quarto ainda, essa senhora ainda pode se achar uma grande e bela senhora. Um dos oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de 25 anos, pinta-alegrete acabado, curtido de namoros e aventuras, declarou um discurso em que o nascimento de Dona Evarista era explicado pelo mais singular dos reptos. E aqui está o que ele falou. Deus, disse ele, depois de dar ao universo, o homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta à outra da mesa, Deus quis vencer Deus e criou Dona Evarista. Bom, então vamos voltar para o nosso conto, né? No nosso conto nós estamos no momento em que todos pediram ao Rangel para fazer uma saúde, ou seja, um discurso de brinde ali. Rangel acordou, porque ele estava devaneando com a sua possível esposa. A mesa inteira repetia a lembrança do tio Rufino, a lembrança que é a ideia, né? A própria Joaninha pedia-lhe uma saúde, como a do ano passado. Rangel respondeu que ia obedecer, era só acabar aquela asa de galinha. Movimento, cochichos de louvor, Dona Adelaide dizendo-lhe a uma moça que nunca ouvira falar do Rangel, ela falou o seguinte: não? Perguntou com pasmo. Não imagina, fala muito bem, muito explicado, palavras escolhidas e uns bonitos modos. Comendo, ia ele dando rebate a algumas reminiscências, frangalhos de ideias que lhe serviam para o arranjo das frases e metáforas. Acabou e pôs-se de pé. Tinha o ar satisfeito e cheio de si. Afinal, vinham bater-lhe à porta. Cessara a farandolagem das anedotas das pilhérias sem alma e vinham ter com ele para ouvir alguma coisa correta e grave. Bom, farandolagem quer dizer essas palhaçadas aí, essa divertimento baixo, né? É interessante a etimologia dessa palavra, porque farândola é uma dança de origem provençal, né? Se dançava com os pares, né? Então provavelmente se considerava dança de ralé, entendeu? Tanto é que farândola depois se torna também grupo de maltrapilhos, né? Bom,
Então, voltamos ao Rangel pensando consigo mesmo. Cessara a farandolagem das anedotas, das pilhérias sem alma, e vinham ter com ele para ouvir alguma coisa correta e grave. Olhou em derredor, viu todos os olhos levantados esperando. Todos não. Os de Joaninha enviesavam-se na direção do Queiroz. E os deste vinham esperá-los a meio caminho, numa cavalgada de promessas. Exatamente como o olhar de Sancha e Bentinho lá no Dom Casmurro. Os dois se encontram no meio. Rangel empalideceu. A palavra morreu-lhe na garganta, mas era preciso falar. Esperavam por ele com simpatia, em silêncio. Obedeceu mal. Era justamente um brinde ao dono da casa e à filha. Chamava a esta um pensamento de Deus, transportado da imortalidade à realidade. Frase que empregara 3 anos antes e devia estar esquecida. Falava também do santuário da família, do altar da amizade e da gratidão, que é a flor dos corações puros. Onde não havia sentido, a frase era mais especiosa ou retumbante. Especiosa é enganador, né? Então é justamente nas partes em que ele não sentia aquilo que ele dizia, como por exemplo o dono da casa, este exemplo para minha vida, justamente nessas partes a frase se tornava mais enganadora, mais ilusória e retumbante, que você tem que compensar a falta de verdade com o tom, né? Ao todo um brinde de 10 minutos bem puxados, que ele despachou em 5 e sentou-se. Só completando essa ideia, né, de a frase tem que ser retumbante. É por isso, eu não sei se você tem essa impressão quando alguém está fazendo uma discussão, principalmente discussões filosóficas ou discussões assim mais intelectuais, sempre dá para desconfiar se a pessoa começa a se impostar, né? Se a pessoa começa a usar vocabulário difícil, se a pessoa começa a usar um tom de voz ali artificial, né? Primeiro, que as grandes verdades não precisam de retórica, né? Embora a retórica seja interessante para, né, organizar ali o convencimento da coisa, mas não precisa, né? E segundo, para mim, pelo menos parece, esse cara aqui é vendedor ou político. Isso daqui não tá certo não, o jeito que esse cara conversar. Por que não pode conversar como gente normal, né? Então lembre-se que é justamente nas partes do discurso que ele menos acreditava que a sua voz era mais retumbante. Então terminou o discurso em 5 minutos e sentou-se. Não era tudo. Queiroz levantou-se logo, 2 ou 3 minutos depois, para outro brinde. E o silêncio foi ainda mais pronto e completo. Joaninha meteu os olhos no regaço, vexada do que ele iria dizer. Rangel teve um arrepio. Quero terminar esse vídeo falando sobre isso, sobre regaço. Olha que interessante, antigamente, regaço era diferente de colo. Regaço é o que hoje a gente chama de colo, né? Eu não sei se você chama isso, né? Mas colo, a gente tem essa impressão que é essa parte do corpo entre a perna e a cintura, né? Então, quando eu tô sentado aqui, se alguém sentar no meu colo, a pessoa senta em cima das minhas pernas, digamos assim. Na verdade, colo é pescoço. Isso daqui que é colo, né? Tanto é que em francês é cou, C-O-U, né? Em espanhol, se eu não estou enganado, é coelho. E aí que nós temos a palavra, por exemplo, colar, né? Então, originalmente, isso daqui é o colo. E esse daqui é o regaço. Então, ela olhou para o regaço. Uma pergunta que fica é por que será que a gente começou a chamar isso daqui, usar o nome disso daqui para falar do regaço, né?